Hoje estamos praticamente fechando, né, o bloco de digestório. Já vimos todas as características histológicas que envolvem o tubo. E hoje, então, vamos conversar sobre as glândulas chamadas de anexas ou também intramurais. Dentro dessas glândulas, nós temos as glândulas salivares, que já foram vistas logo no início com a professora Jaqueline, o pâncreas e o fígado. Então, é importante lembrarmos que durante a formação das nossas glândulas exócrinas e endócrinas, nós temos uma situação que envolve a proliferação de células epiteliais, a formação de uma invaginação e, posteriormente, o desenvolvimento, neste caso, de uma porção secretora e de um ducto, de modo que a produção ela está acontecendo aqui na base, e depois ela vai migrando, né? ela é lançada para fora. Essa parte que corresponde ao ducto não é apenas uma passagem, não é? Muitas vezes ela está contribuindo com a característica do produto final da nossa glândula. Então, este formato, ele é denominado de glândula exócrina. Bem, para formarmos glândulas endócrinas, então essas glândulas endócrinas, nós também partimos de uma proliferação epitelial, de uma invaginação, mas posteriormente degenera. Ao passo, então, que a secreção, ela não mais utiliza o ducto, ela não tem ducto, ela vai utilizar o quê? Ela vai lançar o seu produto no vaso sanguíneo, os capilares, como definidos aqui, né? Então, a proximidade desses vasos com as porções secretoras, né, é fundamental para que a gente possa ter essa transferência de secreção. Bem, também de modo diferente é o arranjo, não é? Verificamos que nas aulas de digestório, do tubo digestório, a ideia é o quê? Pensar numa arquitetura que envolvia a formação de 4 túnicas. E, inclusive, um reconhecimento sempre a partir da luz. Aqui nós vamos considerar, este aqui é um exemplo que eu trago para vocês, onde os termos lobos e lóbulos são bastante utilizados. Isto é uma representação de uma glândula que, pelo seu porte, é considerada uma glândula principal, as glândulas que são bem definidas, não são glândulas menores, é realmente uma glândula, que é formada, então ela é revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo, geralmente moderadamente denso, e que envia septos, como eu estou aqui indicando com o cursor, septos que vão organizar a nossa glândula em lóbulos. A porção secretora, ela está definida aqui, representada por esses círculos, enquanto que a porção, a parte de ductos, né, o que indica para nós que estamos falando aqui de exócrino, ela vai então tendo uma ramificação ductal, que gradativamente vai aumentar a luz e também as características da parede. Então, o epitélio que forma esses ductos, ele não vai ser o mesmo, se você considerar aqui, ó, essa região que é final e essa região que é inicial. Então, dentro dessa questão do lóbulo, né, e da própria organização, então nós vamos ver que, além da porção secretora, que nesse caso, né, é denominada de ácino, por ter aí uma configuração arredondada, chama a atenção a presença de algumas células mioepiteliais. Provavelmente, nesse momento, vocês estão lembrando da organização da glândula salivar, mesmo porque é muito parecida, né? O pâncreas ele é muito parecido com a glândula parótida, que vocês já observaram. E, na sequência, nós temos o quê? Nós temos ductos, como vocês estão vendo. Este aqui, ele é um ducto que tem denominado de intercalar, depois um estriado, intralobular, interlobular e até o ducto lobar. Só gostaria de chamar a atenção aqui da característica epitelial das nossas células. Começamos aqui com células bem baixas, as pavimentosas, formando um epitélio simples, né? Vamos aqui modificando para uma característica de um cuboide ou de um colunar baixo. Continuamos,
Aqui embaixo já é a característica de pseudoestratificado. E por fim, né, colocando aqui como um ducto lobar, nós já teríamos realmente um epitélio dos ductos, formando os ductos como um epitélio estratificado, ou seja, formando várias camadas. O pâncreas, né, que é o nosso objeto, então, ele está representado aqui. O nosso tubo, agora de bastante conhecimento de vocês, então nós tínhamos aqui a representação, né? Esôfago se comunicando com o estômago, se comunicando com o duodeno, né? E assim, naturalmente, seguiria essa organização do intestino delgado. E estamos vendo aqui, né, este órgão que é o pâncreas. Então, o pâncreas, né, ele tem o quê? Ele já notamos que existe um grande ducto, né, esse ducto que está lançando uma secreção no duodeno. Então, a ideia é que nós temos aqui uma característica exócrina, porque você tem ductos e tem porções secretoras. No entanto, também é possível observar essas pequenas ilhas celulares colocadas aqui, que são denominadas de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans lançam o produto, observem, diretamente no sangue. Então, se lança diretamente no sangue, sem participação de ducto, é uma porção endócrina. Então, sim, nós estamos diante do pâncreas, que é uma glândula mista, denominada mista, que tem uma porção exócrina, que tem uma porção endócrina, e que é importante percebermos que aqui são populações diferentes que fazem esse produto, que produzem, né? Então, se nós compararmos em termos de característica de quanto você teria de cada porção, correspondente aí à nossa área de pâncreas, nós vamos ter 84% representado pela porção exócrina, a parte endócrina 2%, a matriz extracelular, né, aproximadamente 10%, e a parte que envolve ducto e vaso sanguíneo, né, teríamos então 4%. Então, a ideia aqui é pensar que esta organização, né, quando nós pensamos em porção exócrina, que é esse predomínio, nós estamos envolvidos, então, com a produção desse suco pancreático, descrito aqui, com seus elementos, né, bicarbonato, tripsinogênio, amilase, lipase, nuclease, e, evidentemente, que o processo de digestão, ele revela essa grande importância do nosso pâncreas exócrino, né? Temos novamente aqui uma característica, agora buscando já trazer a morfologia das células. O ducto está colocado aqui, vejam que é um ducto denominado aqui de intralobular. Esse ducto, ele se ramificou, e à medida que ele se ramifica, né, e se aproxima, né, ele insere aqui dentro da nossa porção secretora, está muito próximo, nós temos outras denominações. A nomenclatura aqui considerou essa região já de ducto intercalar. Bem, podemos observar aqui que nós temos as porções secretoras presentes. Então, essas porções secretoras, como ela está em continuidade, né, aqui nós temos, sim, a porção exócrina. Células epiteliais justapostas, né, cuja morfologia esquemática nos mostra uma célula bastante polarizada, como observado nesse pequeno esquema, com a presença de núcleo aqui, núcleo com característica ativa, retículo endoplasmático rugoso, Golgi e os grânulos aqui e também presentes nessa região, indicando então que nós vamos liberar estes grânulos, essas secreções, né, a partir dos grânulos, nessa região desse ducto. O início dos ductos do pâncreas, né, apresentam estas células aqui, e estas células elas estão localizadas bem no meio do ácido. Por isso, elas são denominadas de células centroacinosas. A morfologia esquemática dessa célula está aqui. Vejam que ela é uma célula um pouco mais alongada, né? Ela forma aqui, ó,
uma estrutura como se fosse um revestimento interno, mas de células mais baixas, e toda a morfologia, ela então envolve a produção, nesse caso, de bicarbonato. Esta célula é denominada centroacinosa. E a outra célula, principal elemento, no caso aqui de frequência, são as células acinosas pancreáticas. As células acinosas, olhem bem, as células acinosas, que são estas células aqui, possuem receptores para o hormônio colecistoquinina e também para a acetilcolina. E as células centroacinosas e os próprios ductos intercalares mostrados nessa região aqui possuem receptores para o hormônio secretina e para a acetilcolina. Ou seja, essa diferença desses receptores, não é, acaba então levando a um bom balanço da produção dos hormônios que são liberados nos nossos ductos. Vejam que o fato de nós termos células arredondadas indica que você tem o ácido, né? Comentei isso há pouco. Mas o fato de nós termos uma ramificação dos ductos, que inclusive reflete em nomenclatura diferente, que diz que é uma sinosa ramificada, certo? No entanto, a palavra mista apareceu aí. Como vocês também já observaram e falamos no início, nós vamos ter nessa glândula pâncreas uma parte que não tem o ducto, por isso tem essa denominação de mista. Então, a classificação seria do quê? Uma glândula mista, né? Ou acinosa ramificada mista, para indicar que você teria esse formato arredondado, prioritariamente que nós vamos observar. Eu gosto muito desse esquema de célula acinosa pancreática, porque ele mostra uma polaridade muito evidente. E é um dos melhores exemplos que nós temos ao passar para os alunos, uma aula, seja uma aula de epitélio, quanto de epitélio glandular, ou uma aula mesmo de pâncreas, como que você, a partir dessa disposição diferenciada, permite a boa execução da função, certo? Então, podemos observar que temos um núcleo aqui ligeiramente central. Isso também vai depender da quantidade de vesículas que vão estar presentes aqui. Uma maior quantidade, ela pode deslocar um pouquinho o núcleo, mas, sem dúvida, chama atenção a presença de retículo endoplasmático rugoso na região basal e na região lateral. Então, falar que existe, quando você faz uma coloração com hematoxilina eosina, uma acidofilia, desculpa, uma basofilia, ou seja, você vai ver em tom azulado aqui, a região de base e de lateral, ela é muito significativa e nos facilita muito a identificação. Já na região supranuclear, então aqui acima do núcleo, nós vamos ver um aglomerado, né, bem significativo também, de complexo de Golgi, estão presentes aqui, como vocês estão vendo, e por fim, os nossos grânulos de secreção. Na microscopia eletrônica, evidentemente, nós repetimos esse padrão, núcleo com a cromatina dispersa. Olhem aqui esse retículo, né, como ele mostra uma disposição bastante evidente. Presença de Golgi, aqui está um pouquinho mais discreto, olhem aqui esses espaços e as vesículas. Então, percebam que nós temos, por exemplo, isto aqui é uma célula e aqui eu tenho outra célula, né? Então, aqui eu vou ter uma ligação, as junções celulares típicas de células epiteliais e a presença do lúmen. Destacamos também as mitocôndrias, observadas aqui, localizadas principalmente nessa região basolateral e presentes também na transmissão. Bem, então, evidentemente, que ao considerar, você está em busca de reconhecimento, você vai partir para a lâmina, esses conceitos você aplica facilmente. Ou seja, esta é uma região de ácino e essa é uma região de ducto. Estas são as células acinosas, estas são as células centroacinosas.
Na região apical das células acinosas, nós temos grânulos. E esses grânulos podem ser grânulos acidófilos, enquanto que a região basolateral, ela é basófila. Evidentemente que esse número de grânulos ele está bastante envolvido com o processo, né? Esse número de grânulos com relação à questão da fase digestiva que se encontra, certo? Esses grânulos também são denominados grânulos desimogêneos. Então, eles podem ser observados, né? Só um momento, deixa eu tentar voltar aqui, acho que aqui eu não vou conseguir voltar. Mas olhem bem, eles são observados nas nossas células, né? E sempre pensando em polaridade. Olhem a polaridade, olhem a célula, identifique onde é o núcleo e a partir daí, então, você vai identificar esses componentes. Aqui eu gostaria de chamar a atenção a um corte histológico. Vocês, ao ver a parótida, como eu já me referi, ele é bastante semelhante, porque a parótida ela é muito rica em ácidos serosos, vocês devem se recordar disso. E esses ácidos serosos, eles estão representados. Aqui nós temos nessa primeira figura um aspecto, né? Uma vista maior, então quando você está observando no geral, logo que você inicia a sua investigação, e aqui já é possível você ver o seguinte, existem divisões, essas divisões não constituem, lógico, como um esquema, aqueles septos completos, podendo haver também diferenciação entre os animais, mas sim, são septos de tecido conjuntivo. Você observa essa característica, tá? Que está mais roxa, está mais escura, que certamente corresponde à região onde você está concentrando as células acinosas. Se você está concentrando as células acinosas, a presença de ductos, ela também é visível. Então, aqui, por exemplo, nós temos um ducto com tecido conjuntivo em volta. Temos aqui um ducto com tecido conjuntivo em volta. Isso não dá para a gente ver com propriedade aqui o tipo epitélio, né? Mas facilmente na lâmina você identifica qual tipo de epitélio. Então, se eu fosse considerar, por exemplo, esta região que eu estou tentando agora fazer aqui um limite, é uma região exócrina. Aqui, com esse detalhe que nós temos, então agora uma maior resolução, novamente estamos vendo a característica acinosa, nós estamos vendo a presença de ductos diferentes, e lembrando que quando nós observarmos um maior aumento, além das células acinosas, nós também temos as células centroacinosas. Bem, destacamos aqui novamente na maior, que existem algumas áreas mais claras. E essas áreas mais claras, que agora estão circundadas aqui, representam então as ilhotas de Langerhans. Então, as células que estão presentes aqui são diferentes tipos celulares, estão envolvidos na produção de diferentes hormônios, estão anastomosadas com capilares, esses espaços que vocês estão vendo são de capilares, e aqui, então, é um representativo da porção endócrina. Vejam bem, estamos vendo vários núcleos de células anastomosados, né, as células anastomosadas aos capilares. Portanto, em termos de classificação, essa porção endócrina é uma porção do tipo cordonal, né? Aproveitamos a imagem ainda, chamamos atenção para septos e também para ductos. Vejam que, apesar de você ver vários tipos celulares, o nosso reconhecimento ele não é muito específico. Você tem células que no conjunto mais basófilo dessa glândula são diferentes, eles são diferentes. Então, à medida que nós começamos a avançar e observar melhor essas ilhotas, olhem bem, eu aqui coloco agora duas preparações, eu considero muito, muito bonitas, justamente porque nesta primeira, aquela característica de acidofilia de grânulo
ou basofilia de base lateral das nossas células acinosas, aqui ela não está tão visível assim, mas os grânulos sim, né? É um corte mais fino, e o que nós precisamos agora pensar é o seguinte, o que eu estou vendo aqui por fora é a porção exócrina. A porção endócrina, eu vejo células que parecem muitas vezes que também se organizam em pequenos nichos dentro da própria ilhota, e também observamos vasos sanguíneos, capilares que estão aqui, né? Temos esta representação e temos essa representação com um HE mais característico da forma que você vai observar em sua lâmina, que considera a ilhota e considera, então, a porção exócrina, a parte, então, acinosa. Aqui nós temos alguns dados, né, alguns dados relacionados às ilhotas, que considera-se alguns números, né, isso para um pâncreas humano desenvolvido, 1 milhão de ilhotas, o micrômetro, né, o diâmetro, quando você calcula o diâmetro aqui, você teria cerca de 100 a 200 micrômetros, né? Existem cerca de 2.500 células por ilhota e, muito importante, você tem os produtos diferentes identificados aqui, com um percentual. Então, as nossas células produtoras de insulina, né, as nossas células beta-pancreáticas, ocupam cerca de 60% dessa área, assim como o glucagon, 25%. A partir daí, seriam as células alfa. A partir daí, então, nós temos uma certa redução nesses produtos. Naturalmente, que a melhor forma de você identificar isso é você utilizar a partir de recursos, utilizando a imunohistoquímica, né? Existe uma variação entre humano, entre animais, naturalmente. Eu trago aqui alguns dados de roedores que mostram também um predomínio das células beta para roedores, né, e depois as células alfa, porque no final nós trabalhamos com muitos roedores. Evidentemente que dentro dos roedores também é preciso sempre caracterizar, buscar literatura para ver o que se fala a respeito desses percentuais. Bem, aqui nós temos uma forma bastante interessante de observarmos como é que você identificaria, como é que você, por exemplo, poderia avaliar a densidade dessas células por ilhota, né? Percebam bem. Então, nessa imagem aqui, e mesmo nessa imagem, nós estamos marcando a região da insulina, onde você tem as células beta, produtoras de insulina, está em verde, e essas que estão em vermelho seria o glucagon. Na imagem do lado, o azul também é representado, que é a somatostatina. Bem, como vocês estão vendo, parece haver, né, nessa ilhota está bem característico, um predomínio de localização periférica para as nossas células produtoras de glucagon, enquanto que da insulina ficariam mais centrais, tá? Então, aqui temos essa caracterização, né? Observem que as produtoras de insulina, quando nós marcamos aqui também com anticorpo, vocês estão vendo elas bastante centrais, lembrando que elas são a maior população, mas quando você vai para o glucagon, nós evidenciamos algumas sim, mas não conseguimos, seria impossível nós compararmos, até porque aqui eu peguei imagens de animais diferentes. Mas seria, então, uma forma bastante interessante de você avaliar qual é a população. De repente, se trabalha muito dentro de um modelo de diabetes, você entender como é que foi a destruição dessas células, conforme o agente que você usa, né, o diabetogênico, às vezes a dieta, e principalmente quando você opta também por fazer tratamentos, né? Aqui, a ideia, né, já trago chamado aqui no indivíduo sadio, né, aqui em A presença, né, também de como é que você teria essa visão
onde as células beta imunomarcadas estão em rosa. Vejam, continuamos aí com uma certa característica centralizada, células para insulina. Enquanto que aqui abaixo, né, para os animais diabéticos, então nós já teríamos uma mudança, né, uma redução nesse padrão de coloração. Então, a densidade celular ela é possível ser estimada, o diâmetro ou a área de ilhota também, número de ilhotas você também poderia fazer, né? Mas claro que isso sempre acompanhado de uma boa forma de descrever isso na metodologia, porque as variações elas são bastante, existem muita variação, né? Essa variação, inclusive, é uma variação até da forma que você prepara esse material. O pâncreas ele é um material que, ao ser coletado do rato, ele exige um certo cuidado. E muitos, ele lembra um pouco, né, para quem já trabalhou em coleta e fixação, até um tecido adiposo, né? Ele fica assim mais mole, né? Então, para você definir, colocar ele na amostra, muitas vezes é prejudicada, tá? Vejo, então, uma configuração também aqui, né? Nesse tipo aqui, onde você tem uma total mudança nessa última figura de uma ilhota. É referido pelo autor que essa região aqui seria um cisto, e que esse material que estaria presente já tem material necrosado. Então, evidentemente, essa ilhota ela é bem diferente dessa ilhota. Então, a característica morfológica é bastante distinta. Temos aqui também uma imagem, essa imagem foi produzida aqui no nosso laboratório, né, onde foi testado o animal, foi produzido aqui com a imunomarcação para a insulina. A forma de nós provocarmos o diabetes foi usando a streptozotocina, que ela é bastante conhecida, junto com a nicotinamida. E aqui um aspecto, então, à medida que você faz a marcação, né, o índice das células produtoras de insulina, isso de um animal não diabético e aqui de um animal diabético. Então vejam que é gritante essa diferença numérica, porque essas células se perdem, elas morrem, né, dentro da condição do diabetes. Bem, aqui em cima é apenas uma representação, o trabalho ele constava, né, não só de grupo, você tinha um grupo controle, com restrição proteica, tinha animais diabéticos, né, e a partir daí, então, nós desenvolvíamos. Eu coloquei aqui abaixo o endereço, para que se vocês tiverem, de repente, interesse, vocês busquem. Bem, essa vai ser a imagem que talvez, eu digo talvez, porque nós vamos ter muitas imagens para ver no nosso dia 9. Eu sempre termino falando isso, talvez vocês estejam até ficando assustados. E talvez vocês, o pâncreas, até pela simplicidade estrutural dele, possivelmente, então, nós vamos talvez não ver no reconhecimento, a não ser que vocês tenham interesse especial. Isso que eu gostaria já de deixar claro aqui, porque nós vamos ter um roteiro de aula prática, mas às vezes você é um aluno que talvez já esteja trabalhando, eu sei que nós temos alunos assim, com esse perfil, um órgão ou outro, às vezes está com a glândula, às vezes, né, está com uma parte do tubo, então vocês também vão ter essa liberdade, né, caso queiram, de observar outras lâminas que não as lâminas marcadas. Bem, finalizo aqui e agora seguimos para a nossa última aula. Tá? Obrigada.